Dias, o outro lado, o lado de um time que respira fora da zona do rebaixamento. Tem Mundial. Mais do que isso, vencer o líder do campeonato, que foi líder soberano durante a temporada inteira. Sí, creo que lo mejor que hicimos en esta semana era mentalizar el equipo que teníamos la oportunidad de poder salir y jugar contra un gran equipo. Me parece que es uno de los mejores equipos que hemos enfrentado, la calidad de jugadores que tiene, y seguramente va a pelear el campeonato, va a pelear la liga hasta el final. A mí me gustaría que por la gente amiga que tengo, por toda la gente conocida, ojalá que puedan ganar la liga, porque se lo merecen, porque vienen haciendo un esfuerzo enorme. Es un equipo que tiene de mitad de cancha para adelante, teníamos que estar bien agrupados porque hace una diferencia y tiene una calidad de jugadores increíble. Y el equipo estuvo muy agrupado, muy intenso, sabiendo que este equipo a Vasco lo iba a meter a la prueba, ya sea en la parte defensiva y también en ataque, porque tienen mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen jugando juntos y realmente nosotros estamos felices porque el grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Creo que en el primer tiempo por ahí fallamos en que tuvimos 2 o 3 ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Estoy muy contento por ello. Boa noite, Ramon. Lucas Pedrosa do SBT. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse sobre os primeiros 30 minutos do jogo, onde o Vasco cometeu muitos erros, estava tendo dificuldade de pegar a segunda bola, o Botafogo acabou pressionando também pela necessidade do resultado, e naquele momento ali, a torcida do Vasco, mesmo com os erros, continuou apoiando, o Vasco estava errando e a torcida apoiando, então depois do gol o jogo também mudou, o Vasco cresceu bastante. Queria que você falasse sobre essa atuação da torcida hoje, que foi especial, e também individualmente da reviravolta que o Maicon teve no Vasco, o Maicon que vem fazendo partidas maravilhosas e mesmo sendo zagueiro, deu 2 assistências aí nos últimos 2 jogos. Obrigado. Sí, yo estoy muy feliz porque estábamos en una situación muy complicada, muy difícil, y el equipo creo que es lo que transmite, es lo que le transmite el equipo a la gente, por eso nos acompaña, nos ayuda, está siempre con nosotros, tiene confianza, entonces es otro espíritu de parte de la gente, de parte de los jugadores, de todo el ambiente. Es complicado todavía, pero como dijimos, vamos a pelear hasta el final. Es un resultado muy importante para nosotros, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances, pero tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos, principalmente saber aprovechar en momentos. Nos pasó también en el partido que jugamos con Goiás, si no me equivoco, tuvimos 4 chances de convertir el segundo gol y no lo hicimos, y hoy pasó lo mismo. En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances para poder terminarlo al partido y no lo pudimos hacer. Eso lo tenemos que corregir y esperemos que lo podamos hacer en los próximos partidos que vienen. ¿Y el Maicon? Sobre el Maicon. Y yo creo que tanto él como Medel nos transmiten la experiencia y la tranquilidad. Están apoyando muchísimo a los jóvenes. Porque si hoy miramos, los 2 extremos que teníamos, uno tiene 21 y el otro tiene 19, 18, 19 tiene Eric. Lástima que se lesionó. Van creciendo y necesitan mucho trabajo todavía, pero van creciendo muchísimo, estamos contentos, estamos peleando con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan y están comprometidos con el equipo y esperemos sigamos con esta actitud. Oi, Ramon, Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Eu queria
Diante de duas respostas que você deu, essa e a primeira, eu queria saber de você o seguinte: o momento atual do campeonato, essa reta final, não tem que jogar o futebol maravilhoso, tem que ganhar, pontuar. E eu fiquei atrás dos 2 gols e deu para perceber uma coisa que você tocou agora no ponto. O time está se ajudando muito dentro de campo. Além de competir, está se ajudando muito. Queria que você analisasse essa questão. E um outro ponto. Fala um pouquinho do Paulo Henrique, autor do gol da vitória, que quando você chegou aqui era um jogador praticamente que estava relegado a segundo plano. E hoje está aí, a torcida o aplaudiu, ele fez uma partida hoje brilhante, aliás, bem feito. Hoje foi premiado com o gol da vitória. Sí, primero que el equipo en el primer tiempo me parece que estuvieron muy bien en la presión, en apretar bien los centrales, cuando salían, no le dábamos espacio, estuvieron muy precisos, muy atentos. Hablábamos que teníamos que tener los primeros 30, 35 minutos, teníamos que estar muy atentos porque es un equipo peligrosísimo, Botafogo. Tiene jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante y que nos iban a meter en la prueba de la capacidad de ser inteligente, de ser agrupado, y realmente el equipo respondió muy bien en todos los sectores, apretando en muchos sectores y no dejándolo jugar, y eso les sorprendió a ellos y para bien nuestro. Y con Pablo Henrique estamos haciendo un trabajo enorme porque el inicio no tuvo posibilidad y fuimos trabajando, le fuimos dando confianza. Es un jugador muy rápido, muy agresivo y tiene la proyección, y eso es lo que estamos trabajando, brindándole confianza. Se ganó un lugar y hoy feliz por él porque convirtió un gol importante. Gracias. Ramon, boa noite. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. A Aline até tocou nesse assunto do mental do jogo de hoje, mas o próximo jogo é contra o América, que é o último colocado, para muita gente já está rebaixado. Como manter a concentração dos jogadores para essa partida que vai ser realizada aqui em São Januário? Ellos saben perfectamente que esto no terminó. Tenemos que mantener, hoy, mañana van a tener libre, necesitan un poco de descanso, porque venimos de dos semanas que tuvimos los 2 partidos de visitantes, tuvimos mucho tiempo afuera, lejos de la familia. Entonces yo creo que hoy necesita un poco de descanso. Pero el jugador de Vasco sabe que no terminó. Tiene que estar concentrado, principalmente de parte mía y de todo el cuerpo técnico, vamos a mantener la tranquilidad, la concentración, corregir los errores. Tenemos una semana para trabajar, para recuperarse, para poner bien a todo el mundo para el tramo final. Así que esto no terminó. Estamos felices de haber ganado un partido importante y estar ahí peleando con el grupo, que todavía va a estar difícil. Ramon, Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Qual a mensagem que você passa para o torcedor do Vasco? Os índios vascaínos precisam ter consciência até o final do campeonato de que, daquelas mensagens que você sempre manda, e o torcedor, por exemplo, você usou a frase Vasco não vai cair, não vai barrar, sim, e todos repetem isso. O que você passaria ao torcedor do Vasco nesse momento? Bueno, pero me parece que yo soy una persona que tengo mucho optimismo en todo lo que hago y trato de transmitirle a jugadores esa confianza. Sabemos que este es y creo que una cosa importante para nosotros, que queríamos jugar en este estadio. Que este estadio no es fácil, me ha tocado jugar a mí de venir de visitante y es muy duro, muy difícil jugar en este estadio. Por la gente, por la presión, por el ambiente. Es un estadio histórico, con mucha jerarquía, entonces es complicado jugar. Y la gente es maravillosa porque nos acompañó en momentos que te atacan, alientan, gritan, están presentes, y eso para nosotros, para los jugadores, es lo mejor que tenemos. Entonces no tenemos que quedarnos en esto, tenemos que continuar, seguir hasta que la temporada termine. Tenemos que seguir, todavía no se terminó. Por eso estamos felices por la gente que nos sigue acompañando. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Muito bem, e a pegada é essa, assim, a cara que se tem nesse momento é de que nenhum desses times mais ameaçados pelo rebaixamento, nenhum deles vai deslanchar, vai vencer 5 seguidas e
apresentar um futebol maravilhoso, mas os pontos têm de ser somados. E o Vasco somou pontos importantes no final de semana e volta a somar 3 pontos importantíssimos hoje. Né? No final de semana, não. Final de semana passado empatou com o Goiás. Meio da semana, que venceu o Cuiabá. Cuiabá, isso. Então, empatou com o Goiás. Também entrou nessa briga. Aí venceu o Cuiabá. Né? Importante, exato, porque traz o Cuiabá para a briga e hoje vence o Botafogo. Então, assim, olha esse recorte. São 7 pontos conquistados em 9 disputados. A imprevisibilidade é assim. Teve um momento que você olhava o Vasco jogando e a impressão que eu tinha era que o Vasco ia subir rapidamente, ia sair dessa região perigosa. Mas não aconteceu. O time começou a oscilar. Futebol, às vezes, ruim. Na rodada seguinte, o time melhora e parece que ele está melhorando. 2, 3 jogos, ele piora agressivamente, então assim não dá para saber, dá para entender quais são as melhores e as piores equipes. Então, olhando para isso, temos a tendência do Vasco não ser rebaixado, tendência só, e dessa última vaga ficar entre Cruzeiro, Goiás e talvez o Santos, que é o mais imprevisível dos imprevisíveis que você pode pensar que há nessa temporada, sem descartar, obviamente, também o Bahia, mas parece um pouquinho mais consistente, mas pela pontuação também, você pisou lá na zona do rebaixamento nas últimas rodadas, você fica obrigado a ganhar, é tudo muito difícil, ou seja, é um campeonato maluco, é um campeonato assim, que não dá para descrever, assim, como você... Assim, você fala de mata-mata emocionante, eu acho mata-mata emocionante. Isso aqui é mata-mata toda rodada, 5, 6 jogos por rodada. O campeonato virou isso, é quase isso. A gente tem assim, uma certeza que não é matemática, mas ela é técnica, que Coritiba e América já caíram. Não, esses foram. Até porque o América tem 21 pontos, vai disputar 18. O América teria que ganhar em 6 partidas os 18 pontos, sendo que em 32 jogos ele ganhou 21. Daí o América, e torcer para todo mundo parar, não vai acontecer. Então o América vai cair. O Coritiba com 23 pontos está a 14 pontos fora da zona do rebaixamento. Nem olhar para eles. Eu acho que esses não são nem confronto direto. Mas na cara do campeonato, você acha que o Vasco é muito favorito contra o América? Mas o Vasco... Bom, o América, ele é melhor que o América e o Ótimo vai ganhar, mas... Aí o Atlético Mineiro que... É isso. O Atlético Mineiro, o Corinthians... O América já está O América já está no seguinte, caiu e está jogando, né? E ele complica. Agora, é o jogo para ganhar, porque você ganha o Clássico e aí tem que... O Vasco soube enfrentar o Botafogo, soube suportar o início do Botafogo com uma certa pressão jogando em casa e soube, com o desenvolvimento da partida... ir ganhando corpo até fazer o gol e depois terminar finalizando contra o gol do Botafogo, e o Botafogo que perdia. E finalizando algumas vezes. Então, o Vasco dava a impressão para a gente, algumas rodadas, que era o time mais consistente nessa zona aqui. Campo, na bola. Na bola. Fez contratações que mudaram o rumo, parecia que não ia conseguir. Ele conseguiu mudar. Verratti, um cara super... Medels, caras super importantes. Então, o Vasco conseguiu mudar a rota num momento muito difícil, não parecia ser um time desesperado, e o resultado de hoje pode ajudar muito. E tem o América. A América é aquele jogo para mostrar realmente em que prateleira ele vai terminar esse final de ano no Brasileirão. Mas eu vejo o Vasco mais consistente que outras equipes. O jogo mesmo. O jogo. E aí tem algo que é muito importante que você citou quando a gente falava do líder. Tem um líder no banco que é importante ter nesse momento. Falando do líder do campeonato, o líder treinador. O treinador é o Ramon Dias. O Ramon Dias ele é um ponto de sustentação. Você fala, tem um cara ali com uma experiência violenta, enorme, e que trabalha bem, trabalha todo dia. Então, isso ajuda a criar um clima favorável para não cair. Agora, certeza, não dá para ter. Eu acho que o que o Vasco nos aponta é muito favorável para não cair. A questão é que o campeonato ele tem sido muito imprevisível também nos confrontos que você considera mais previsíveis. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente viu que o Vasco jogou contra o Flamengo e contra o Inter, todo mundo imaginou, o Vasco jogando essa bola que ele jogou contra o Flamengo, o Internacional vai chegar contra o Goiás e vai vencer a sua partida de Jogou mal e não venceu. Jogou mal e não venceu. Então, assim, é claro que olhando para todo mundo lá embaixo, você vê o Vasco jogando mais
do que alguns desses times que estão brigando para sair de lá. Agora, a pontuação do Vasco nesse momento é 37 pontos, assim como o Cruzeiro e Bahia. O Bahia também não é um time que a gente diga que está jogando mal. Tá? E tem um técnico. O Corinthians, a gente fala do Corinthians. O Corinthians tem, a gente falava dos candidatos a título. Não... Galera, o Vasco saindo da zona do rebaixamento ainda. Mais um alívio pra gente, né? Torcida do Vascão. E o Vasco consegue aí sair jogando contra o Botafogo, ganhando de 1-0 aí. E respirando ainda mais aí o Vascão. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. O que vocês acham aí pro próximo jogo do Vasco? O Vasco respirando aí na tabela. O que vocês acham? Então fique com Deus aí e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, gente!